pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago Ribeiro, para quem não me conhece, e hoje eu quero ver com vocês se política se discute. Afinal, política se discute? Política, como qualquer outro assunto, pode ser discutido sim. Podemos concordar ou discordar dentro do campo das ideias, sem ofensas pessoais. Sendo assim, poderemos passar horas e até dias mesmo discutindo política, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu decidi postar esse vídeo. Esses dias, como muitos viram, eu postei um vídeo falando o que eu entendo por vitimismo. Claro que não foi um vídeo com um texto técnico, uma linguagem mais técnica, apenas uma amostra do que eu considerava acerca do assunto, trazendo um exemplo de minha vida pessoal, pelo fato de eu ser negro e ter nascido em periferia, né? Como era importante nós não ficarmos presos no campo do vitimismo. Então, recebi muitos parabéns, inclusive parabéns de pessoas ideologicamente de esquerda. Parabéns com e sem aspas, né? Parabéns de coração e pelo menos um que não foi de coração, pelo menos foi o que eu pude observar depois, né? A abordagem desse vídeo falando sobre vitimismo. Hoje, após uma discussão sobre política, onde alguém de determinado grupo se posicionou dizendo que não seria interessante nós falarmos de política naquele meio e que existiam outras coisas mais interessantes para falar, né? Estávamos nos queixando de pessoas que atacam eleitores pelo simples fato de votarem em candidato fulano de tal. E eu, naquela oportunidade, falei que política era um assunto como outro qualquer, que poderia ser discutido sim. Que nós podemos falar de política com respeito, sem ofensas e discorrer normalmente sobre esse assunto, assim como tantos outros. A única coisa que eu frisei é sobre nós criticarmos eleitores que votam em candidatos comprovadamente condenados pela justiça por corrupção, os candidatos que têm a ficha suja. Afinal de contas, nós brasileiros nos queixamos a vida toda que os políticos eram ladrões e que não havia punição para os crimes ditos de colarinho branco e etc. E hoje, quando nós estamos diante de um cenário em que, por meio da Operação Lava Jato, por exemplo, muitos políticos de crimes de colarinho branco têm sido presos e com provas e condenados pela justiça, a gente ainda, diante desses fatos, nos colocarmos para votar em tais candidatos condenados, seria de uma hipocrisia incrível, tendo em vista o clamor que nós sempre tivemos no decorrer de nossas vidas. Então a única coisa que eu falei era isso, que era inadmissível tais eleitores que votavam ou que querem votar em candidatos comprovadamente condenados pela justiça. Então, diante dessa minha fala, eu fui atacado com adjetivos totalmente desqualificadores, de ordem pessoal, que questionavam o meu intelecto, inclusive, dizendo que não suportava ouvir tanta merda de minha boca, apenas porque eu falei que não era digno um eleitor votar em um condenado da justiça, né? Afinal, é o que nós queremos, políticos que não sejam corruptos em operação. Mas eu fui muito atacado em virtude disso. Isso porque o candidato da pessoa que fez tal comentário, que me criticou, inclusive questionando o meu intelecto, seu candidato era Lula, que está preso. Então, mesmo achou desaforo o meu posicionamento partindo para agressões pessoais. E é por isso que eu venho aqui hoje perguntar: é válido discutir de política? A gente pode discutir sobre política? Podemos? Sim, desde quando não seja com alguém de esquerda. Porque muitas vezes eu não quero nem só restringir ao público de esquerda, mas qualquer pessoa totalitária, extremista, né? Mas essa é uma característica mais forte nos esquerdistas, infelizmente, onde eles consideram ser
intelectualmente superiores às demais pessoas do mundo, não aceitando opiniões diferentes, não conseguindo discutir dentro do campo das ideias, mas sempre partindo para agressões pessoais, né? Para ofensas, com muito ímpeto, sarcasmo e arrogância. Quando o conservador diz que ainda existe socialismo marxista hoje, sempre aparece algum sujeito para dizer, vai estudar história, como se o conservador estivesse dizendo uma grande besteira do ponto de vista historiográfico. E como se ele, esse sujeito esquerdista, fosse o rei da intelectualidade. O sujeito a proferir a frase fosse um expert, né? É compreensível essa postura, porque esses indivíduos acreditam que só existe um único marxismo, que é o marxismo ortodoxo. Mas por que será que eles pensam isso? Por que será que eles pensam assim? Eles pensam isso porque não tomaram conhecimento das bases social-democracia e do trabalhismo que pretendia alcançar o socialismo através de reformas graduais dentro do próprio capitalismo. É por isso que eles pensam isso. Essas instituições federais de ensino, infelizmente, escravizam jovens que chegam lá sem uma definição, um posicionamento político ou de qualquer ordem. E fazem esses jovens, com a mente fresca, digamos assim, pensarem como seus escritores ou ideologistas preferidos, submetendo tais pessoas a caixinhas intelectuais, né, que eu denominei de caixinhas intelectuais. Então, eles acreditam que só o que é dito e proferido por tais escritores, por tais literaturas, é que é o certo. Qualquer pessoa que pense fora daquilo não é considerado um intelectual. Só eles são intelectuais, só eles são os detentores da verdade, só eles sabem discutir política. Os demais, que pensam fora dessa caixinha, são tidos como burros. Então ele chegou ao absurdo de dizer, inclusive, que nesse vídeo que eu postei sobre o vitimismo, ontem no YouTube e no início da semana no Facebook, ele chegou ao absurdo de dizer que eu quis me promover quando eu postei aquele vídeo de vitimismo. E que eu quis, na verdade, mostrar minha vitória financeira. E que eu não era um vencedor, e sim um vencedor. Foi o que ele colocou entre aspas. Que eu era, na verdade, um pseudo-vencedor. Que eu venci financeiramente, mas no campo do intelecto eu era pobre, eu era paupérrimo, porque me faltava intelecto e conhecimento político e demais tipos de conhecimento. Que o que eu falava era bosta, merda. Essas foram as palavras às quais ele se referiu a mim. Então a esquerda acha que só existe uma fonte de conhecimento. E isso é facilmente, não vou dizer que é facilmente refutável, porque ainda está no campo das pesquisas, mas a partir do momento que alguém se propôs a pesquisar sobre a teoria das inteligências, das múltiplas inteligências, exemplo é Gardner, em 83, que trouxe essa teoria, ele revolucionou a forma de como nos entendemos a inteligência, que outrora era medida por testes de QI, né? As pessoas eram submetidas a testes de QI e diante do resultado ela era tida como inteligente ou não, né? Mas Gardner, ele chegou à conclusão de que existiam, na verdade, 7 tipos de inteligência e acrescentou mais um em 95. Né? Em outro vídeo, inclusive, eu falo sobre os tipos de inteligência, sobre essa teoria das múltiplas inteligências, que nós não podemos achar que só são intelectuais quem pensa dentro de uma caixinha ou quem passou no simples teste de QI, né? Ou quem é muito rebuscado com as palavras, se expressa bem, lê muito livro marxista, com viés ideológico de esquerda, que são os intelectuais. Enfim, esses indivíduos acreditam que nós somos totalmente desprovidos, totalmente desprovidos de inteligência, da inteligência que eles julgam ser a verdadeira. Eles acreditam que nos mandar estudar história é o caminho mais fácil para nós chegarmos ao intelecto deles, né? E eles acham que o comunismo acabou juntamente com a União Soviética.
e que de um dia para outro, como um passe de mágica, marxistas de todo mundo se conformaram com o capitalismo, abandonaram todas as ligações com as ideias de Marx e deixaram de lado qualquer pretensão de mudar o mundo. Esqueceram-se, ou talvez eles tenham ignorado de forma proposital que os principais conceitos marxistas continuam sendo ensinados amplamente, como é o caso da luta de classes, da mais-valia, do materialismo dialético, do materialismo histórico, da sociedade dividida em superestrutura e infraestrutura, da religião como ópio do povo, da capacidade do ser humano de remodelar. Então, é assim que eles pensam. Eles pensam no Estado como ferramenta para implementar as políticas de revolução proletária, acreditam no forte controle da economia pelo Estado e da centralização do poder nas mãos do proletariado, né, que são representados pelo partido. Então, eu quero dizer que hoje eu me senti muito ofendido, porque nós podemos discutir política sim. Não discute política quem não sabe o mínimo de política ou quem não quer discutir política, mas quem quer pode discutir. Pode discutir, nós podemos discutir com inúmeros níveis de pessoas, né? Sempre com respeito, dentro do campo das ideias, sem partir para agressões pessoais, para linguagens que ofendam ou macule a pessoa que está emitindo opiniões. Nós hoje estamos diante de um retrato onde se pessoas, por exemplo, dizem que vão votar no Bolsonaro, as pessoas começam a atacar esses eleitores que votarão, que declararam seu voto a Bolsonaro, dos piores adjetivos, como se fosse proibido. Enfim, as pessoas que pensam o contrário a Bolsonaro, que continuem pensando, que acham que ele é homofóbico, machista, etc., todos os adjetivos que dão a ele, que continue achando. Mas, até então, ele não foi pego em nenhum ato de corrupção. E, para mim, isso é o que importa. Então, diante do momento que o Brasil está passando hoje, eu considero que ele necessita de alguém de pulso forte. Talvez em outro momento a pessoa mais indicada fosse Marina, fosse, não sei, qualquer outro, que não fosse corrupto. Em nenhum momento o país merece alguém corrupto. Mas hoje eu acho que por esse caos que está, esse pré-caos ou caos que está instalado, é necessária uma pessoa de pulso firme. Então essas são minhas considerações. Política se discute? Para mim se discute, desde quando? No campo das ideias, sem partir para o pessoal. E quando é com esquerdista, complicado, viu? Não é complicado porque não é para se discutir com o esquerdista, é porque eles sempre apelam para o pessoal. Mas muito obrigado, como eu costumo dizer, não sou dono da verdade, é a minha opinião. Obrigado pela paciência de ouvir o vídeo e quem sabe até a próxima.